Agir. Foi o partido do Collor quando foi presidente, conhecido como Partido da Renovação Nacional na época. Depois virou o PTC e agora, desde 2020, é só Agir. Hoje fazem parte da coligação mais de esquerda do presidente Lula, mas já apoiaram o Aécio, mais à direita, em 2014. Um clássico partido de centrão. Avante. Antigo PT do B. Sim, PT do B. Não PC do B ou PTB. É mais um partido de centrão que hoje é aliado ao Lula, mas já foi próximo ao Aécio e Serra quando eles representavam a direita. Seu político atual mais relevante é o deputado Janones, famoso por ficar o dia todo no Twitter. Cidadania. Antigo PPS, que nasceu comunista, foi de esquerda nos anos 2000, mas hoje em dia é, adivinhem, do centrão. Já apoiaram Lula e depois mudaram de ideia e fizeram oposição ao PT. Depois colaboraram no PSDB do Serra e Alckmin. Depois fizeram oposição ao Bolsonaro, enfim. Mais um partido bem neutro como muitos outros. Democracia Cristã. Esse partido é da ditadura militar e foi criado com base no pensamento de Alceu Amoroso, que trouxe a democracia cristã da Europa para o Brasil. Mas o partido é famoso mesmo pelo que é o jingle de campanha mais repetido na história da democracia brasileira. Nessa última eleição não conseguiu eleger nenhum governador, senador ou deputado, e agora só atua na política municipal. Movimento Democrático Brasileiro, MDB, tem suas origens no partido de oposição à ditadura, o MDB, que junto com o Arena eram os únicos permitidos a existir entre 65 e 80. Nesse ano eles ganham o P e viram o PMDB, se tornando o partido do Centrão por excelência e o maior do Brasil pelo número de filiados. É o partido do Ulisses Guimarães, pai da Constituição de 88, os presidentes Sarney, Itamar e Temer, e já apoiaram e fizeram oposição a todos os presidentes desde o fim da ditadura, incluindo o Lula e o Bolsonaro. Querem saber de estar no poder e de fazer o que precisa ser feito, não necessariamente promover uma ideologia. Mobilização nacional. Sim, esse triângulo do Mobiliza parece familiar. É o mesmo triângulo de Minas Gerais. Melhor ainda, o da Inconfidência Mineira, que eles reconhecem como o único movimento político autêntico na história do Brasil. Incrível. Pelo que parece, a escolha do 33 não é uma referência à maçonaria. O Mobiliza, na verdade, foi fundado por uma ala mais radical dos trabalhistas de esquerda. Mas hoje não dá para saber direito, porque o partido cogitou absorver a candidatura do Bolsonaro em 2022. Partido Novos Clássicos Show. Partido que acredita que você que está assistindo esse vídeo deveria conhecer o Novos Clássicos Show, o programa jornalístico do Novos Clássicos. Se você está gostando desse vídeo, você com certeza se interessa por política e atualidade. E por isso achamos que você vai gostar do nosso programa semanal, onde comentamos sobre notícias do Brasil e do mundo. O link do NC Show está na descrição e também no card aparecendo na sua tela. Nos vemos lá. Partido Novo. Partido criado há 10 anos com o objetivo de promover o Copo Stanley e o beach tênis. Brincadeira, para promover o liberalismo econômico. Ou seja, a ideia de que o Estado atrapalha mais do que ajuda a população a enriquecer e por isso seu papel tem que diminuir. Impostos têm que diminuir, estatais têm que ser privatizadas e a máquina pública deve focar só no básico: segurança, saúde e educação. Seu principal político é o Romeu Zema, governador de Minas Gerais, e por serem de direita acabaram próximos do Bolsonaro durante a sua presidência. Partido Comunista Brasileiro, PCB, o partido mais antigo em atividade no Brasil, fundado em Niterói em 1922, era o representante oficial da União Soviética no Brasil e veio perdendo força. Primeiro quando os russos e chineses comunistas brigaram nos anos 60 e depois com o fim do bloco soviético. Hoje diz ser ligado ao governo cubano e é um dos menores partidos do Brasil, com nenhum político eleito. Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Saiu do PCB quando fechou com a China maoísta nos anos 60. Eles abraçaram a proposta de guerrilha rural, o que resultou na guerrilha do Araguaia durante a ditadura militar. O PCdoB foi reformado depois do fim da União Soviética e atualmente é muito próximo do PT, sendo o maior partido comunista do Brasil e um dos principais nas universidades brasileiras. Partido da Causa Operária, PCO. É o menor partido do Brasil e ficou famoso na internet por ser um partido tão de esquerda que parece que é de direita. Pois é, ele nasceu de um grupo trotskista expulso do PSTU e hoje não tem nenhum político eleito. Partido Democrático Trabalhista, PDT.
criado por Leonel Brizola no fim da ditadura, porque não deixaram ele ressuscitar o PTB do Getúlio Vargas. Brizola abraçou a social-democracia, um movimento que visa implementar o socialismo de forma lenta e democrática, e o PDT virou um dos maiores partidos do Brasil em número de filiados. O seu auge foi quando o Brizola ainda estava vivo e o PT ainda não era tão grande, mas mesmo assim, hoje ele ainda tem expressão política relevante e segue tentando emplacar o Ciro Gomes como presidente, junto de um plano de industrialização para o Brasil. Partido Liberal, PL. É o antigo Partido da República, que é filho do Prona, do Enéas e do PL Old School, mas reformulado. Essa união tinha sido um fracasso e o antigo PR virou um partido de centrão, fazendo parte do governo do Lula, Dilma e Temer. Durante o governo Bolsonaro, o partido não só voltou com o nome antigo, como também foi lentamente guinando de volta para a direita. Depois que o próprio ex-presidente se filiou, ele se consolidou como o principal partido da direita no Brasil. Hoje, é o dono da maior bancada de deputados federais e a segunda maior de senadores do Brasil, mas ainda tem um longo percurso para tirar os esqueletos do seu armário. Partido da Mulher Brasileira. Partido da Mulher Brasileira. O partido, que foi fundado em 2015 para defender os interesses das mulheres brasileiras, chegou a contar com 22 deputados federais, 20 homens e 2 mulheres, o que fez dele um dos 10 maiores partidos da Câmara em 2016. Mas, em 2 meses, a legenda desmoronou, 20 deputados saíram e, em 2018, já não tinha sobrado nenhum. Hoje, o partido não tem nenhum cargo federal e não se considera feminista, mas feminino. Podemos. Foi fundado como Partido Trabalhista Nacional, para resgatar o legado do Jânio Quadros. Com o tempo foi tendo dificuldades e foi caindo mais à direita conservadora. Depois do discurso do Barack Obama, eles decidiram pegar o Yes We Can, que não tem nada de conservador, e se renomear como Podemos. Durante o governo Bolsonaro, foi absorvendo as lideranças que abandonaram o barco, como Sérgio Moro. Hoje o partido se coloca no centro, defendendo pautas para tornar a democracia mais direta no Brasil. Progressistas. Foi formado por alguns grupos ligados à Arena, o partido da ditadura, que não era exatamente progressista. No início foi guiado pelo Paulo Maluf e foi se orientando para o Centrão, mas mudou de nome em 2002 justamente para se livrar da fama do partido do Maluf. Mesmo assim, o antigo PP se consolidou como um partido de Centrão e fez parte de todos os mandatos de presidente desde o governo FHC até hoje. Partido Renovação Democrática. É fruto da união do antigo partido militarista Patriota com o PTB, que já foi o partido do Getúlio Vargas. Parece uma combinação estranha, e realmente é. Essa união foi bem contestada pela turma das antigas do PTB, que tentou impedir a fusão, que aconteceu em 2023. Vamos ver o que essa eleição diz sobre o PRD. Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB. É um partido pequeno que teve alguns minutos de fama porque abrigou o Collor durante os anos 2000 pelas participações do Levi Fidelix nos debates presidenciais. O general Mourão também integrou o governo do Bolsonaro por essa legenda. Hoje, o partido tenta reivindicar a herança política de Jânio Quadros para justificar seu conservadorismo e atrair novos membros. Partido Socialista Brasileiro, PSB. Fundado na ditadura por um grupo de esquerda que não era ligado nem ao Lula, nem ao Brizola. A liderança do PSB ficou por conta da família Arraes, de Pernambuco. Depois, o grupo do Garotinho do Rio de Janeiro tomou conta, mas não foi para frente. A família Arraes tomou o controle e lançou Eduardo Campos para a presidência em 2014, o que foi o ápice da história da legenda. Mas essa história terminou na tragédia do acidente de avião. Hoje o PSB integra o governo Lula, sendo o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. Partido Social Democrático, PSD. O PSD é um dos grandes partidos do centrão do Brasil. É uma alternativa ao PMDB para muitos políticos. Ele tem um estatuto interno muito flexível e poucas pautas fixas, o que permite que vários grupos diferentes existam dentro dele sem brigar. Participou de todas as presidências, e hoje tem a presidência do Senado e o maior número de senadores, 2 governadores e a 5ª maior bancada de deputados federais. Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB.
nascido de uma briga dentro do PMDB, que passou a ser considerado um partido vendido ou infiltrado por políticos conservadores. O PSDB nasceu com um bom quadro técnico na economia e com um viés progressista social forte. Conseguiu fazer seu nome dentro do governo do Itamar Franco, graças ao Plano Real, e conseguiu alcançar a presidência com o FHC. Depois passou a representar a oposição ao PT durante os anos de Lula e Dilma, mas não foi eficaz e acabou perdendo o protagonismo da política nacional para o Bolsonaro. Hoje já não carrega o mesmo peso, mas ainda é um partido forte, com governadores, senadores e deputados federais. Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. Era um grupo mais ideológico de esquerda que saiu de dentro do PT quando o governo Lula passou a reforma da Previdência em 2003. E depois ganhou mais membros ainda com a denúncia do Mensalão. O PSOL é muito eclético, tem grupos democráticos e revolucionários. Mesmo com a origem que teve, ele ainda vive entre a tensão de fazer o seu próprio caminho na esquerda e ser linha auxiliar do PT. Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU. É um micropartido comunista ligado à corrente morenista do trotskismo e que foi expulso do PT em 1992. Não tem nenhum político eleito, mas é ligado a vários sindicatos. Partido dos Trabalhadores, PT. Nasce em 1980 no Sindicato de São Paulo, com Lula sendo uma liderança desde o começo. Começaram mais radicais de esquerda, o que fez eles perderem eleições na década de 90. Aí, em 2002, Lula resolve ficar mais paz e amor, dá uma diminuída no discurso socialista, se alia a alguns empresários e ao centrão e finalmente consegue governar por 14 anos, até a Dilma sofrer seu impeachment. Hoje eles voltaram para o poder e focam em usar o Estado para desenvolver setores da economia que julgam ser importantes, em ajudar a população mais pobre diretamente, com programas sociais. É o maior partido de esquerda, mas é bastante pragmático. Partido Verde, PV. O PV foi inspirado nos partidos ambientalistas da Europa, juntando pautas sociais e de igualdade econômica com a defesa ao meio ambiente. Seu grande nome foi Marina Silva, que conseguiu quase 20 milhões de votos para presidente em 2010, mas com o tempo foi perdendo relevância. Hoje ainda tem deputados federais, mas seu membro mais famoso ainda é o seu fundador, o Fernando Gabeira, que aparece na Globo. Rede e Sustentabilidade. A Rede foi literalmente um partido fundado pela Marina Silva para, nas suas palavras, não ser nem de direita nem de esquerda, mas avançar ao estágio da democracia no Brasil. Ela se lançou à presidência em 2018 pela Rede, mas não performou bem. Hoje ela integra o governo do Lula, mas a Rede vem crescendo pelas suas pautas ambientalistas, pelos direitos humanos e pelos seus mecanismos de democracia interna, e já tem prefeitos e deputados. Republicanos. O Republicanos foi fundado como Partido Municipalista Renovador, por ministros da Igreja Universal do Reino de Deus. Logo mudou de nome e acompanhou o PT por anos até o impeachment da Dilma. Desde 2016 assumiu a sua posição conservadora socialmente e hoje é um dos partidos grandes do Brasil, com 4 senadores e 42 deputados federais, ainda sendo muito ligados a igrejas evangélicas. Solidariedade. Esse é um verdadeiro partido do Centrão, muito ligado ao líder sindical Paulinho da Força, que ganhou mais força depois de incorporar o antigo PROS. Ele está lá na Câmara fazendo jogo político e hoje integra o governo Lula, depois de 8 anos na oposição. União Brasil. É filho da união de 2 partidos grandes da direita, o antigo DEM, liberal conservador, e o PSL, um partido liberal clássico que tinha absorvido o Bolsonaro e seus apoiadores, formando assim um gigante político no Brasil. Mas esses grupos tinham poucas coisas em comum e a ala bolsonarista saiu. Hoje, mesmo tendo raízes na direita, União Brasil faz parte do governo do Lula, 2 ministérios, e vai se aproximando cada vez mais do centro. Unidade Popular, UP. O segundo menor do Brasil e o mais novo, filho do Partido Comunista Revolucionário. A UP conseguiu mais de 400 mil assinaturas e se tornou oficial. Agora recebe R$1.200.000 a cada ciclo eleitoral por conta do fundo partidário. É mais um partido comunista, mas com viés mais próximo de pautas raciais e mais ligado a movimentos sem teto. Fala aí, pessoal, muito obrigado se você assistiu até aqui, curte o vídeo, né? E eu vou te dar mais uma chance para se inscrever no Novos Clássicos Show, o link tá na descrição. E se inscreve nesse canal porque terça-feira a gente não vai fazer uma tier list, mas a gente vai fazer um modelo novo de discussão mais longa, então se inscreve para não perder a surpresa. Valeu! Valeu!
O Brasil é o país mais impactado negativamente por suas fronteiras na América do Sul, seja pelo tráfico internacional ou pela facilidade de cruzar nossas fronteiras. São 16.885 quilômetros de extensão e fronteiras com 10 países. É por isso que vamos explorar cada quilômetro para entender qual é a dificuldade de controlar essas fronteiras. E tudo começa no ponto mais extremo ao sul do país, no Chuí, cidade dividida entre o Brasil e o Uruguai. Ali, apenas um posto de imigração da Polícia Rodoviária Federal controla a entrada de veículos e pessoas. No entanto, eu posso garantir que atravessar essa fronteira com ou sem mercadoria ilícita é extremamente fácil. Em 2023, eu mesmo, em uma viagem ao Chuí, usei a praia local, onde é permitido o tráfego de carros, para retornar ao Brasil sem nenhuma fiscalização. Qualquer pessoa poderia fazer o mesmo, carregando algo lícito, inclusive. Esse tipo de falha torna a região uma rota comum para o contrabando, que é muito presente no Rio do Sul devido à proximidade com o Uruguai e as estradas paralelas sem vigilância, como é o caso de uma logo ao lado do Chuí, que dá acesso direto ao interior do Brasil. Essas condições se repetem ao longo de toda a fronteira do sul ao norte do país, dificultando o controle das fronteiras e a facilidade de entrada de qualquer coisa, inclusive não só por terra, mas também por água, já que a presença de grandes corpos d'água, como é o caso da Lagoa Mirim, a fiscalização é praticamente zero. Isso se repete em outros locais pelo Brasil, como a Laguna entre o Brasil e o Paraguai e a Laguna Marfil entre o Brasil e a Bolívia. É muito grande, o que dificulta a imunização. E olha que só legislativo município. Ele não é um administrador como um prefeito e nem tem autoridade fora do seu município, como um deputado estadual. A obrigação dele é fiscalizar as decisões do prefeito e elaborar propostas de lei. Os temas em que os vereadores podem se envolver são aprovação das contas do município, saúde e educação municipal, linhas de transporte e impostos do município. Se um vereador fizer campanha prometendo mexer na polícia militar ou diminuir o imposto de renda, saia de perto, porque ele não pode fazer isso. Ele é só um mentiroso. Deputado estadual. Ele tem uma ação muito parecida com a do vereador, porque ele também faz parte do poder legislativo, só que na esfera estadual. Qualquer brasileiro, sem problema com a justiça eleitoral, filiado a um partido e com mais de 21 anos, pode virar deputado. A quantidade de deputados varia com o tamanho da população, indo de 24 nos estados pequenos até 94 em São Paulo. Além de fiscalizar o governador e suas contas, o papel do deputado estadual é fazer leis sobre assuntos de autoridade estadual, como os hospitais, o piso do salário mínimo, o comando da polícia militar e civil, as escolas e faculdades. Já que os estados são grandes, o deputado é quem faz o governador não esquecer da sua região, lembrando ele das suas demandas, como obras e outros investimentos. Deputado federal. Mais um para a turminha do legislativo. Mas diferente dos outros, ele tem que dividir a sua responsabilidade legislativa, a federal, com o senador, sendo a única esfera que faz sentido votar ideologicamente. Deputados criam as leis mais importantes sobre gastos e impostos, determinam os crimes e suas punições, dão dinheiro para os governadores e prefeitos e principalmente podem mudar a Constituição. Além disso, eles limitam os poderes do presidente, não só aprovando suas decisões, mas também começando os impeachments. Mesmo com esses poderes, na prática, o deputado tem pouca força no governo, já que o Brasil é um país hiperpresidencialista. Ou seja, o grosso da autoridade fica com o executivo federal. Os deputados tentam fortalecer seu poder de articulação, se organizando em bancadas com ideais comuns, como a bancada do boi, da bala e dos sindicatos. Dado que esses grupos conseguem travar a agenda legislativa do presidente, os deputados costumam negociar cargos e verba em troca de apoio na Câmara. Senador. A dupla do deputado federal, mas tem uma diferença. O Senado é a Câmara Legislativa Premium, mais madura, moderada. Enquanto a quantidade de deputados por estado é proporcional à população, no Senado, todos são iguais, com 3 senadores cada. Ou seja, no Senado, os debates não representam o povo, eles representam os estados. Os senadores também têm poder para vetar leis ou gastos públicos aprovados pelos deputados e pelo presidente, se formarem uma maioria. Os senadores também são eleitos de uma forma diferente, com mandatos de 8 anos e com um candidato só por partido, sendo que quem ganha mais votos entra, sem segundo turno. Os senadores também mantêm em xeque os outros poderes, julgando o impeachment do presidente e iniciando o impeachment dos juízes do STF. Suplente. Já pensou o que ia acontecer se o seu querido deputado, senador ou vereador morresse?
Pois é, ou se ele fosse cassado, renunciasse, entrasse de licença médica, muita coisa pode afastar um político do seu cargo, e nesse caso, ele vai ser substituído por um suplente. Para os vereadores, deputados estaduais e federais, os suplentes são os candidatos, dentre os que não se elegeram, que tiveram o maior número de votos. Primeiro assume o que teve mais votos, depois o segundo, criando uma lista de espera dentre os candidatos do mesmo partido. No caso do senador é diferente, porque ele é eleito numa chapa já com seu suplente. Então, na hora de votar para senador, vale a pena dar uma olhada em quem ele vem arrastando junto. Vai que acontece alguma coisa. Prefeito. É o chefe do executivo no município, ou seja, quem gasta o dinheiro dos impostos e implementa as leis, mas só as municipais. Então, ele que cuida e regula o território das cidades, que inclui as ruas, praças, prédios, e o transporte público para a população ir de um lugar desse para o outro. Na educação, o município cuida das creches e do fundamental, então tudo até as crianças irem para o ensino médio. Na saúde, cuidam de postos de atendimento básico. E na segurança, ele tem a guarda municipal, que mantém a ordem pública, mas sem poder de prender ninguém e, na maioria das vezes, sem armas. Os impostos que financiam essa festança são o IPTU, o ISS e o ITBI. Governador. É o chefe do executivo do estado, então é bem parecido com o prefeito, só que manda em muito mais gente e tem mais poder. Ele manda na Polícia Militar, que executa operações e combate o crime diretamente, e na Polícia Civil, que investiga os crimes, além de construir e operar presídios. Então os governadores são os principais políticos responsáveis pela segurança pública no Brasil. Na saúde, ele opera os hospitais, que fazem atendimentos complexos, e na educação cuida do ensino médio e possivelmente o de universidades estaduais, como a USP e a UERJ. Fora isso, ele cuida das estradas, dos aeroportos, do saneamento, do Detran. Os impostos que financiam isso tudo são o ITCMD, o ICMS e o IPVA, mas boa parte da sua verba também é repassada pelo governo federal, então é bom que ele se dê bem com o próximo cara. Presidente. O homem mais poderoso do Brasil. É o líder do Executivo Federal e chefe de Estado brasileiro, representando a soberania do país. O que ele faz? Basicamente, pega tudo que o prefeito e o governador não mandam e acaba caindo para ele. Primeiro, ele que faz a política externa, representando o Brasil no exterior e assinando tratados. Internamente, ele é o responsável pelas maiores obras de infraestrutura, pelas principais estatais, pelas agências reguladoras e por ditar as diretrizes e o orçamento para as áreas de educação e saúde. Então, quem é o responsável final por proteger o meio ambiente? O presidente. Pela Petrobras? O presidente. Pelo Ministério da Educação? O presidente. Ele ainda trabalha junto com o Congresso para alterar os principais programas sociais, como a Previdência e o Bolsa Família, as leis trabalhistas, como o salário mínimo e outras políticas públicas. O presidente ainda aponta os líderes do Exército, da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal e o presidente do Banco Central. Tirando asfaltar a sua rua e mandar no Detran, o presidente influencia tudo que o Estado faz no Brasil. E esse poder todo é financiado principalmente pelo imposto de renda. Vice. É um clube criado em 1898 que joga no estádio de São Januário. Brincadeira. Os chefes do executivo de cada esfera, federal, estadual e municipal, cada um tem um vice, que assume seu cargo temporariamente enquanto esse viaja ou está doente, ou permanentemente, caso ele sofra impeachment ou morra. Enquanto isso não acontece, pode ocupar um ministério ou secretaria, ou ser um articulador político nacional ou internacional, para levantar apoio para o seu chefe. Ministro. É um cara apontado pelo presidente para mandar no ministério. Ou seja, ele vai ser o representante do presidente para implementar suas políticas públicas numa área. Na educação, na saúde, na economia e em muitas outras. Então, por exemplo, o ministro da Fazenda cuida de várias secretarias e conselhos sobre política econômica, monetária, impostos, da CVM, da Casa da Moeda, da Caixa e do Banco do Brasil. O ministro da Educação cuida da distribuição de dinheiro e a determinação de currículos para escolas e universidades do Brasil. Além disso, os vários ministérios têm equipes técnicas que apoiam o Congresso na elaboração de leis para as suas áreas, como o Ministério da Fazenda apoiando a reforma tributária. Secretário. É como um ministro, só que do governo estadual ou municipal. Literalmente faz as mesmas coisas, só que com menos orçamento, menos poder, influenciando só um estado ou município, ao invés do Brasil todo. Presidente do Banco Central. É indicado pelo presidente do Brasil e lidera o Banco Central, então é parecido com o ministro, só que de um órgão diferenciado. O Banco Central regula os outros bancos, empresta dinheiro para eles caso precisem, gere as reservas nacionais de dólar e ouro e, talvez o mais importante de todos, faz a política monetária do país, ou seja, controla a quantidade de dinheiro em circulação e a taxa básica de juros. Isso influencia a economia do Brasil de muitas formas, impactando a inflação, o crescimento do PIB, crises e o custo da dívida pública, o que faz o presidente do BC ser um dos homens mais influentes na economia do Brasil. Procurador-Geral da República. É um cargo autônomo, mas que é escolhido pelo presidente e aprovado pelos senadores.
O líder da PGR é o líder do Ministério Público Federal, ou seja, um cargo muito importante, porque ele é o grande fiscal da Constituição, podendo entrar com processos para derrubar leis que não sejam constitucionais e processar qualquer um que desrespeite o direito dos cidadãos. O procurador também é uma grande ferramenta para combater a corrupção, porque é ele quem abre as investigações se receber uma denúncia, além de acompanhar a polícia para garantir que eles estão agindo conforme a lei. Advogado-Geral da União. Esse é o advogado responsável por defender o governo federal na justiça, além de prestar assessoria jurídica às ações do executivo. Acaba que a AGU se envolve em todo tipo de tema, por exemplo, representando as famílias afetadas na tragédia de Mariana, mas também cobrando dívida dos cidadãos que não pagam imposto de renda. O presidente pode nomear quem ele quiser, só que geralmente os membros desse órgão fazem uma lista com 6 nomes e daí o presidente escolhe um deles. Ministro do STF. Muitas vezes pode parecer o cargo mais poderoso do Brasil, mesmo precisando de uma nomeação do presidente para entrar. Essa é a instância mais alta do poder judiciário no país e dá a palavra final nos processos mais importantes do Brasil, incluindo de políticos, além de ser o grande guardião da Constituição de 88, vetando leis que consideram inconstitucionais. Pela natureza da nossa justiça, os ministros ficam sobrecarregados e acabam opinando em todo tipo de assunto, recebendo 80 mil processos só em 2023. Cada ministro também acaba sendo especialmente poderoso porque, já que seria impossível ter opinião de todos em tantos processos, mais de 80% dos casos são decididos por um juiz sozinho. É bastante poder para um homem só. O que está acontecendo na corrida de São Paulo? O fato que o Pablo Marçal não só empatou com o Nunes nas pesquisas, mas ele está brigando com o Bolsonaro, então muitas pessoas estão dizendo que isso é um adiantamento de uma guerra civil política que já aconteceria na direita mais para frente, mas está acontecendo agora. Aproveite a alta da Selic e mais chances de fazer o seu patrimônio crescer. Descubra como aqui. Após 33 anos do evento da Guerra Fria, duas potências mundiais estão novamente em um clima de tensão constante: China e Estados Unidos. Apesar da distância de ambos os países ser de aproximadamente 9.600 quilômetros, a sua rivalidade está mais perto do que nunca. Uma espécie de barreira militar em forma de arco foi formada ao redor do país chinês. Divididos basicamente pelo Mar da China Meridional, em uma distância média de aproximadamente 1.360 quilômetros, onde se encontram bases militares americanas no Pacífico. Esse caso está caminhando para uma verdadeira Guerra Fria sobre o mar. Mas, ao contrário da Guerra Fria, esta tensão poderia realmente ocasionar um conflito. Se isso ocorrer, Japão, Coreia do Sul, China e Estados Unidos estão diretamente ameaçados. Os Estados Unidos estão neste momento instalando bases militares em diversas ilhas do Indo-Pacífico. Guam é um exemplo, território americano no Oceano Pacífico, localizado a cerca de 2.500 quilômetros da costa chinesa, com a base militar de Anderson Air Force Base, uma importante base aérea para a projeção de poder dos Estados Unidos na região. É uma das mais militarizadas fora da América do Norte. A ilha contém cerca de 6.000 militares americanos. Já o Japão, apesar de ser um forte parceiro comercial da China, também está sendo fortemente militarizado pelos Estados Unidos. Então vamos mapear essas ilhas. A sudoeste de Tóquio, na região de Kanagawa, está localizada a base naval de Yokosuka. É uma das maiores bases navais dos Estados Unidos fora do seu território e a maior localizada no Pacífico Ocidental, ocupando cerca de 800 hectares de área, contendo mais de 18 mil militares. Localizada no Mar da China Oriental está a ilha de Okinawa. Sua base militar é a de Kadena Air Base,
sendo frequentemente referida como Pedra Angular do Pacífico. É outra base aérea localizada a 650 km da China, a qual há mais de 20 mil membros a serviço americano. As bases de Misawa e Yokota também entram nessa lista e chegam a 17 mil militares americanos, casos somadas. Algo parecido que acontece com o Japão também ocorre na Coreia do Sul. Os americanos também implantaram bases militares em território coreano, sendo elas 8 bases ativas. As bases aéreas de Osan e Kunsan e os campos Humphrey, Carroll, Casey, Red Cloud e Henry, que ao todo totalizam cerca de 28.500 militares americanos. A distância média dessas bases militares está a cerca de 380 quilômetros da costa chinesa. De forma mais fácil de ser visualizada, a costa mais próxima da Coreia até a China é de 200 quilômetros, enquanto a mais distante é de 4.000 quilômetros. Nesses casos, o tempo médio para um avião chegar à costa chinesa em qualquer lugar é entre 1 a 4 horas. A presença dos Estados Unidos vai muito além desses países, incluindo também Brunei, Malásia e Vietnã, que apesar de serem grandes parceiros comerciais da China, cada vez mais a presença chinesa tem incomodado. Pensando nisso, a militarização do Pacífico